Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição de número 12, o trimestre vai chegando ao fim. E eu quero falar aqui da minha felicidade, da minha gratidão por esta lição. Eu pude aprender muito, eu fui edificado, eu cresci espiritualmente e eu espero que você também tenha tido essa experiência de crescimento espiritual, de edificação, por meio de um estudo tão rico como esse que nós fizemos neste primeiro trimestre de 2024. Mas se você acha que já acabou, não para por aí. O próximo trimestre vai trazer uma lição muito boa também para falar do grande conflito, a cosmovisão adventista sobre o conflito entre o bem e o mal. E nós estaremos aqui novamente para estudarmos juntos esses assuntos tão ricos. Eu também quero agradecer porque no vídeo da semana passada eu fiz um convite falando que eu tinha acabado de abrir uma nova conta no Instagram e quantos amigos aqui do canal já foram lá e estão seguindo, fica o convite para você também. Você pode acessar o Instagram e procurar pela conta timoteo.elker, Timóteo com THI, timoteo.elker. Você pode seguir também a nossa conta e a partir dessa semana nós vamos começar a postar mais conteúdos lá, vídeos e também interagirmos para que ali seja o local de nós termos uma conversa mais direta, estarmos mais aproximados, ainda que por meio das redes sociais. Então, vamos para a nossa lição. Lição de número 12 tem como título Controvérsia sobre o sábado. E no estudo de hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente. O nosso método, sempre usado aqui na lição dos jovens, é fazer uma exposição sistemática. Nós pegamos o assunto que é abordado na semana e colocamos ele numa ordem de progressão, começando do básico sobre aquele assunto e desenvolvendo até os aspectos mais aprofundados. No estudo de hoje, na lição 12, nós vamos seguir a divisão dos temas conforme proposto pela lição. E aqui na abertura de sábado à tarde é sugerido que nós leiamos Apocalipse capítulo 14. E nós vamos ler essa passagem aqui porque ela vai ser um ponto de ligação entre o que estudamos na semana passada de Apocalipse capítulo 13 e o assunto propriamente dito desta semana. Então vamos fazer a leitura aqui dos primeiros versos de Apocalipse 14, que falam dos 144.000, um tema tão interessante e instigante. Diz assim, verso 1: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E qual que é a relação que nós fazemos aqui? É uma relação de contraste do capítulo 13 com o capítulo 14. Por quê? No capítulo 13, verso 16, é dito que a todos, note a expressão, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa é a marca da besta. Então, quando nós acabamos de ler o capítulo 13, fica aquela impressão de que quem venceu a guerra do grande conflito foi Satanás e não Jesus, porque a todos foi dada a marca da besta. Mas o capítulo 14 interrompe esse fluxo de assuntos ruins e negativos e apresenta um outro grupo que contrasta com os que receberam a marca da besta. O grupo dos 144.000 que estão ao lado de Jesus e mostram que eles receberam o selo de Deus, que tem o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Aqui é a demonstração que Jesus venceu sim o grande conflito, porque ele comprou da terra pessoas que o seguem para onde quer que ele vá. Verso 2, Apocalipse 14, verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra, que são aqueles que se contrastam com a grande multidão de perdidos que tem a marca da besta. E o verso 4 qualifica quem são esses 144.000. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos.
Como nós vamos interpretar isso aqui? A nossa regra de interpretação é que a Bíblia deve ser entendida literalmente, a menos que um símbolo ou uma figura de linguagem seja usada. Aqui no verso 4, quando diz que os 144.000 não se macularam com mulheres porque são castos, foi usado algum símbolo ou uma linguagem figurada? Sim, foi. Por quê? No Apocalipse, mulheres ou uma mulher é símbolo de uma instituição religiosa. E nós podemos ver isso, por exemplo, em Apocalipse 12, que nós já estudamos, é o Apocalipse que fala da mulher e o dragão. A mulher aqui em Apocalipse 12 representa a igreja cristã. Tanto é que o verso 17, que nós conhecemos muito bem, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja cristã, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses? São os descendentes da mulher. Portanto, essa mulher tem um sentido metafórico. Da mesma forma, se nós formos até Apocalipse 17, nós vamos ver uma outra mulher. Apocalipse 17, verso 1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E nós comentamos muito isso. Essa prostituta chamada Babilônia, unida aos reis da terra, representa a união entre igreja e Estado que existe desde a antiguidade. A Bíblia chama esse tipo de relação de prostituição, de adultério, porque é uma relação ilícita, ilegal, imoral. E o verso 5 aqui do capítulo 17 ainda diz: na sua fronte acha-se escrito o nome de um mistério, Babilônia. Então essa mulher se expressa de forma misteriosa, de forma enigmática, de forma mística. Babilônia é uma mulher mística. E o verso continua: a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então essa Babilônia aqui do capítulo 17, ela é a mãe e ela possui filhas, que também obviamente são mulheres. Então, mulheres no Apocalipse representam instituições religiosas, representam igrejas, representam sistemas religiosos que podem ser corretos ou incorretos. Portanto, o sentido aqui de Apocalipse 14, verso 4, quando diz que os 144.000 não se macularam com mulheres, é uma referência à Babilônia e suas filhas. Os 144.000 não caíram no engano dessas instituições religiosas corrompidas. De modo que nós podemos dizer que essa característica aqui do verso 4 aponta que os 144.000 mantêm uma doutrina pura, uma doutrina verdadeira. E o verso ainda continua dizendo: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Quem é o Cordeiro? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa dizer que os 144.000 seguem Jesus para onde quer que ele vá? Significa dizer que se Jesus vai para lá, eles também vão. Se Jesus vai para cá, eles também vão. Não importa se o caminho é difícil, não importa se o caminho é estreito, não importa se esse caminho é contrário à multidão. A multidão vai para lá e o Cordeiro anda para cá. Não importa, eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Isso significa uma boa disposição de fazer tudo aquilo que Jesus pede, por mais que seja difícil, por mais que seja estranho, por mais que esteja fora de moda. Mas os 144.000 seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Eles obedecem a Jesus em todas as coisas, nos mínimos detalhes. E o verso ainda termina dizendo: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Sim, os 144.000 são os redimidos, enquanto que a grande multidão dos perdidos recebeu a marca da besta. E o verso 5 termina dizendo assim: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eu acho esse verso 5 fantástico. Imagine um grupo de pessoas que não possui mentira, que não possui mácula. Você sabe o que é mácula? Mácula é sujeira, mácula é uma mancha. Não no sentido literal de uma sujeira na roupa, de uma mancha que não sai da camisa branca, não. Aqui o sentido é simbólico, são manchas no caráter. Os 144.000 não possuem manchas no caráter, não possuem um caráter defeituoso. Ah, isso quer dizer que eles são impecáveis? Não.
impecabilidade não existe. Impecabilidade não existe nem mesmo no céu, porque Lúcifer estava no céu e mesmo assim ele decidiu praticar um pecado. Os 144.000 são aqueles que um dia pecaram, mas lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, receberam o perdão de seus pecados, mas receberam também a graça como um poder regenerador do caráter, receberam a graça como um poder que habilita a vencer o pecado. E se você acha estranha essa descrição, eu consigo me lembrar aqui de uma outra história que ilustra isso. É a história de Daniel. Eu vou lá para Daniel capítulo 6, porque acho muito bonito esse relato e também porque é conveniente nós mencionarmos isso aqui. Em Daniel capítulo 6, já não é mais o Império Neobabilônico que é protagonista da história. Agora são os Medo-Persas, agora é o rei Dario. E o capítulo 6 começa dizendo que pareceu bem a Dario constituir a Daniel sobre todos os governadores, os prefeitos, os funcionários públicos. Daniel seria aquele que estaria acima de tudo na administração do reino, exceto acima do rei. Daniel seria imediatamente abaixo do rei. E os demais funcionários públicos de alto escalão ficaram com inveja de Daniel e procuraram achar algum defeito, algum problema, algum erro na vida de Daniel para sabotar essa sua ascensão profissional. E veja aqui como é o relato. Daniel capítulo 6, verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Não se achava em Daniel nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles teriam que transformar a lei do Deus de Daniel em um problema para tê-lo de que acusar. E nós conhecemos o restante da história, como isso foi feito. O espírito de profecia diz que esses sátrapas contrataram espiões para espionar a vida de Daniel, para ver se eles achariam algum erro, algo de que ele fosse culpado, para acusá-lo, mas não acharam. Isso ilustra muito bem a vida de quem segue o Cordeiro para onde quer que ele vá. Isso ilustra o caráter dos 144.000. A graça de Deus trabalhou no coração deles e foi purificando o caráter, e foi enobrecendo, e foi retirando as arestas, e foi tirando as mentiras, depois as mentirinhas brancas, e depois toda forma de desonestidade foi expulsa da vida. Toda forma de impureza foi expulsa da vida, porque o instrumento humano permitiu que a graça de Deus trabalhasse nele como um poder que expulsa o pecado da vida. Isso é o que Deus quer fazer em cada um de nós. Foi por isso que Jesus morreu em nosso favor. Não apenas para que nós pudéssemos ser perdoados, mas que nós pudéssemos ser purificados pela ação do Espírito Santo na nossa vida e pelo trabalho da graça no nosso coração. Isso que significa dizer aqui em Apocalipse 14, que não se achou mentira na sua boca, na boca dos 144.000, e nem tem eles mácula. É sobre esse grupo que recebe o selo de Deus que nós vamos tratar na lição. Essa foi a parte sábado à tarde, falando de Apocalipse 14, e agora nós vamos para o domingo. Então, na parte de domingo, nós vamos sair lá do século I, em que João recebeu a visão do Apocalipse, e vamos lá para o século XIX, nos Estados Unidos. Especificamente no ano de 1888. O ano de 1888 foi muito importante para os adventistas do sétimo dia. Na lição do trimestre passado, estudamos que em 1888 aconteceu a Conferência de Minneapolis, que foi um marco tão importante do desenvolvimento da doutrina da justificação pela fé. Mas em 1888 também, chegou um projeto de lei no Senado dos Estados Unidos que tinha por objetivo aprovar uma lei dominical nacional. Uma lei que promovia a observância religiosa do domingo. E alguém pode falar assim: ah, mas isso não quer dizer nada? Nos nossos dias, aqui no Brasil, por exemplo, existe a legislação trabalhista que trata o domingo como dia de descanso. E nesse momento eu preciso interromper
para me certificar de que você entendeu bem. Quando a legislação trabalhista brasileira, quando a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece um repouso semanal remunerado e diz que esse repouso vai acontecer preferencialmente aos domingos, as razões, as justificativas dadas para isso têm a ver com a fisiologia do trabalho, tem a ver com estudos que mostram que trabalhadores que têm um dia de descanso têm menos doenças, apresentam um melhor rendimento. Isso tem a ver com a dignidade humana, que a vida não é só trabalho. Então, as razões são de naturezas fisiológicas, sociológicas. A lição está tratando aqui de um projeto de lei que tinha outras razões, que declaradamente, de modo aberto e escancarado, dizia que aquela lei tinha o objetivo de promover a observância religiosa, abre aspas, no dia do Senhor, que era o domingo. Então, quem representou os adventistas perante a Comissão de Educação e Trabalho no Congresso dos Estados Unidos foi A.T. Jones. E ele apresentou muitos argumentos, argumentos bíblicos, argumentos legais, argumentos filosóficos perante a comissão do Senado americano, perante o senador Blair, que foi o autor do projeto da lei dominical. E A.T. Jones, por meio desses argumentos, demonstrou que não apenas seria inconstitucional que houvesse uma lei dominical nacional, mas também que essa lei seria anticristã, porque o Espírito de Cristo, porque o ensino do Novo Testamento é que o reino de Jesus não se expande por meio da força da lei, por meio do braço do Estado, mas pela convicção da consciência. O reino da graça de Jesus não é um reino de dominação sobre o outro, é um reino de convencimento da mente, da razão e da consciência. E sabe o que é mais interessante? Todo esse diálogo que A.T. Jones teve no Senado dos Estados Unidos, ele foi transcrito e se transformou em um livro. E sabe o que nós estamos fazendo aqui no canal? Exatamente lendo o livro A Lei Dominical Nacional. E não apenas lendo, nós estamos lendo, comentando, fazendo uma contextualização histórica, trazendo para a nossa leitura os pensadores que possuem relação com os temas que são abordados nesse livro. Então, eu quero convidar você a acompanhar os vídeos de leitura do livro A Lei Dominical Nacional. Eu vou deixar o link tanto aqui embaixo na descrição do vídeo, quanto na tela final, e espero a sua companhia. E por que a lição fala desse episódio do projeto de lei dominical em 1888? Porque o que aconteceu nos Estados Unidos nessa época é um prenúncio do que acontecerá no futuro. Em 1888, a legislação dominical nos Estados Unidos não foi aprovada. E eu destaco uma posição importante de A.T. Jones ao conseguir isso. A.T. Jones tem um grande mérito na não aprovação dessa legislação nos Estados Unidos. Mas, por meio da profecia bíblica, nós estamos convictos de que no futuro haverá sim uma legislação dominical, apresentando e promovendo o domingo como dia de observância religiosa. Então, é por isso que esse episódio de 1888 é apresentado junto dos capítulos 13 e 14 de Apocalipse, que tratam exatamente da última tirania, tratam da imagem da besta, tratam das mensagens angélicas contra a atuação da imagem da besta, que é justamente uma união entre igreja e Estado, que terá como pivô o dia de observância, o dia de guarda. Muito bem, essa aqui é a parte de domingo, vamos para a parte de segunda, nos aprofundarmos aqui. E o principal destaque de segunda-feira é uma comparação entre dois grupos, o grupo de Apocalipse 13 e o grupo de Apocalipse 14. E a lição lista aqui vários contrastes entre esses dois grupos, o grupo que recebe a marca da besta, o grupo que recebe o selo de Deus, e a lição diz que isso não é novidade, porque em toda a história, desde lá das primeiras histórias sobre o povo hebreu, nós vemos que havia uma distinção comportamental entre o povo de Deus e os gentios. E a parte aqui grifada da lição diz o seguinte: todos os mandamentos de Deus, amor entre os membros da família, pureza sexual, palavras verdadeiras e respeito pela vida humana, pela propriedade e outros direitos, eram bastante contraculturais para os povos ao redor. O que quer dizer contracultural? O estilo ensinado por Deus contraria a cultura
da maior parte das pessoas. Era assim lá há 4.000 anos atrás, na época dos hebreus, e é assim ainda nos nossos dias. Se nós queremos seguir o que a Bíblia ensina, nós nos colocamos em oposição à cultura dominante da nossa época. Israel era nitidamente diferente, o que servia como testemunho não verbal para todos os que o viam. Então, não é de se admirar que nas últimas cenas da história terrestre existam dois grupos que sejam absolutamente diferentes. E entre todas essas características que distinguem os dois grupos, os que recebem a marca da besta em Apocalipse 13 e os que recebem o selo de Deus em Apocalipse 14, aqui a lição dá mais ênfase para o fato de que o primeiro grupo de Apocalipse 13 recebe na testa ou na mão direita a marca da besta, que é identificada como o nome e o número da besta. O outro grupo recebe na testa o selo de Deus, uma referência a Apocalipse 7, que inclui o nome do Pai e de Cristo, Apocalipse 14, que nós já lemos. Então, a primeira questão que nós vamos tratar aqui na parte de segunda-feira é: por que a marca da besta é na mão e na testa? E por que a marca de Deus é só na testa? Não deveria haver um paralelo? O selo de Deus não deveria ser também na mão e na testa? E a resposta é não. Por quê? Vamos entender isso. A mão na Bíblia é usada como um símbolo de força, de ação, de atividade, de trabalho, de protagonismo de alguém. Então, por exemplo, lá no livro de Êxodo, é dito que Deus libertou os hebreus do Egito com mão forte e braço estendido. Isso enfatiza o protagonismo de Deus. Não existia ali nenhum mérito humano. É Deus que fez porque a mão dele é forte e o braço dele estava estendido. Já no livro de Deuteronômio, Deus adverte o povo de que quando eles tivessem entrado em Canaã, que eles não se gloriassem e se orgulhassem dizendo: o meu braço forte é que fez isso. Por que eu citei esses dois exemplos? Para mostrar que mão, que braço é símbolo de atuação, é símbolo de trabalho, é símbolo de atividade, é símbolo de protagonismo. E o que isso significa? Significa que alguns receberão a marca da besta para continuarem o exercício das suas atividades, do seu trabalho e do seu protagonismo. E onde nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sem a marca da besta, o trabalho de muitos vai acabar, porque não poderão comprar e vender. Sem a marca da besta, o protagonismo que muitos têm na sociedade vai acabar. Então, receber a marca da besta sobre a mão significa que as pessoas, dadas as circunstâncias opressivas, vão ceder a essa última tirania por uma questão de conveniência, por uma questão de manter as suas atividades, manter a sua vida como era antes, como sempre foi, e o seu conforto. Agora, por que o selo de Deus não é colocado sobre a mão? Porque Deus não quer uma fidelidade baseada nas circunstâncias. Deus não quer uma fidelidade baseada na conveniência. Deus não quer uma fidelidade que seja meio para alcançar qualquer outro fim. A única fidelidade que interessa a Deus é aquela que é um fim em si mesma. E esse é o sentido de ter o selo sobre a fronte ou o selo na testa. Onde isso aparece? Capítulos atrás, aqui em Apocalipse capítulo 7. Note o seguinte: de onde se fala dos 144.000 e do selo de Deus em Apocalipse? No capítulo 7 e no capítulo 14. Veja o que diz aqui o capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Por que os anjos estão segurando os ventos, né? E ventos em profecia é símbolo de agitação política, é símbolo de conflito, é símbolo de exércitos agitados que estão prestes a brigar. Por que os anjos estão segurando esses ventos, estão segurando as tensões políticas? O verso 3 responde: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte
os servos do nosso Deus. Os anjos contêm os ventos para que a obra de selamento aconteça. E esse selo é colocado na fronte, na testa daqueles que são servos de Deus. Agora, observe aqui em Apocalipse capítulo 13, que a marca da besta também é colocada sobre a fronte. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Já comentamos o que significa receber a marca sobre a mão, mas agora, o que significa receber a marca na fronte? A fronte, a testa, é símbolo de raciocínio, é símbolo dos pensamentos, é símbolo da razão, é símbolo do que há de mais interior na pessoa. Então, se receber a marca na mão significa ceder à imagem da besta pela conveniência, receber a marca na testa significa concordar com o projeto da imagem da besta. Significa pensar da mesma forma que a imagem da besta pensa. Significa apreciar os valores da imagem da besta. E daí nós retornamos àquela pergunta feita na semana passada. Como pode ser possível que quase a totalidade do mundo siga a imagem da besta? E a resposta a isso também está em Apocalipse 13, verso 14, que diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então, as últimas cenas da história desse mundo serão cheias de sinais sobrenaturais, de feitos miraculosos, e haverá um grande grupo de pessoas que será seduzida por esses sinais, que achará algo bom a proposta da imagem da besta e que, portanto, estará convencida, estará convicta de que servir à imagem da besta é algo bom. Esses receberão a marca da besta na testa. Os outros que servirem a besta por conveniência receberão a marca em sua mão. Agora note o seguinte, que o selo de Deus é colocado unicamente sobre a fronte, unicamente sobre a testa, porque Deus só tem interesse numa fidelidade que brote, que nasça da apreciação do seu caráter, da convicção de que ele é bom e justo. E a lição, ela nos conduz para esse raciocínio. Aqui na segunda coluna da parte de segunda-feira diz o seguinte: o Novo Testamento confirma que Deus deseja escrever sua lei em nossa mente. Hebreus capítulo 8, verso 10. Vamos ver essa passagem? Hebreus 8, 10, para entendermos melhor esse conceito. O tema do capítulo 8 de Hebreus é a superioridade da nova aliança em relação à velha aliança. E Hebreus 8, verso 10, que é o texto que a lição indica, é uma citação da passagem do livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 31. Então, entendemos aqui qual é o contexto de Hebreus 8 e vamos lá para Jeremias 31, 31, ler a passagem na íntegra, a citação na íntegra do que aparece aqui em Hebreus capítulo 8. Então, vamos para Jeremias 31, verso 31, que diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, qual é a antiga aliança? A antiga aliança é aquela que Deus fez com o povo de Israel quando os tirou da terra do Egito. Lá na história de Moisés, das pragas, na libertação da escravidão egípcia. Deus está falando: eu vou fazer uma nova aliança. E essa nova aliança vai ser diferente dessa antiga aliança feita quando vocês estavam saindo do Egito. E o verso 33 diz assim, mostrando qual é a novidade da nova aliança, mostrando o que ela tem de inédito. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora note o verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque nós acabamos de ler esse texto e o que ele tem a ver com a lição? Nós acabamos de ler esse texto porque precisamos entender o sentido
de receber o selo de Deus na fronte, na testa. E esse texto que nós acabamos de ler nos ajuda a entender qual o sentido disso, porque ele diz assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Então, aqui, a mente, o coração, é apresentado como a sede das mais profundas emoções, dos mais profundos conceitos, e é nesse ponto do ser humano que Deus quer tocar. Deus não quer apenas uma observância exterior da sua vontade. Ele quer que o homem esteja convencido da sua vontade, convencido da sua lei. Isso que significa imprimir a lei na mente e no coração. E agora, note o seguinte, o verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. O que significa isso? Que na antiga aliança, o povo dependia de agentes externos para levá-los à conformidade com a vontade de Deus. Esses eram os profetas. O povo vivia em transgressão, vinham os profetas e falavam, arrependam-se, senão Deus vai mandar destruição, se vocês se arrependerem, Deus vai ser misericordioso. Constantemente os profetas vêm fazendo isso. Mas o que esse texto ensina? Deus não tem interesse de que um terceiro, um sujeito externo, seja o pivô da relação entre o indivíduo e Deus. Deus quer que o indivíduo tenha no seu interior a convicção de fazer o que deve ser feito, independentemente de uma ação externa. Deixa eu ilustrar isso. Eu e minha esposa temos duas crianças, um de quase 2 anos e outro de quase 3 anos. E semanas atrás minha esposa começou o projeto de ensiná-los a escovar os dentes sozinhos. A princípio, a escovação dos dentes era algo chato, difícil, porque era necessário insistir. Venha cá, nós temos que escovar os dentes, isso é bom para você, senão você vai ter cárie, o seu dente vai ser prejudicado, a sua boca não vai ter um bom hálito. Note o que está acontecendo. Para que eles praticassem uma ação, era necessário um estímulo externo, constante, algo que era até mesmo chato. Mas com o passar das semanas, hoje eles já escovam os dentes sozinhos voluntariamente, por livre e espontânea decisão. Não é preciso mais que a mãe fique perturbando, ordenando para que eles façam ação. Por quê? Porque eles interiorizaram que a prática da escovação é boa, é justa, é saudável, é necessária. Essa ilustração das crianças é exatamente o sentido aqui da nova aliança. É o sentido de ter a lei escrita na mente e no coração. Deus não quer ter a necessidade de um profeta que fique constantemente falando, olha, seja fiel a Deus, você está sendo infiel, volte para o seu caminho. Não, essa é uma relação muito superficial, essa é uma relação chata. Deus quer que os princípios da justiça estejam tão arraigados no nosso coração que nós atuemos por convicção de que aquilo é correto, de que aquilo é bom, de que esse é o modo superior. É como a fala de Apocalipse, justos e verdadeiros são os teus caminhos, quem não te temerá, ó Rei das Nações? Essa é uma fala de seres que entenderam que os caminhos de Deus são os melhores e que, portanto, eles não vão obedecer à vontade de Deus porque estão sendo coagidos, porque estão sendo importunados, mas porque eles estão convictos de que aquilo é o melhor. Esse é o sentido de ter a lei impressa na mente e no coração. Esse também é o sentido de receber o selo de Deus na testa, na frente, na sua mente. O que é o selo de Deus? É o reconhecimento de que a verdade está consolidada na mente e no coração dos seguidores de Deus. E eles fazem a vontade de Deus e eles obedecem a Deus por convicção de que isso é o melhor. Os que agem dessa maneira recebem o selo de Deus. É por isso que o selo de Deus não é dado na mão, que é um sinal de conveniência, mas ele é colocado apenas na fronte, na mente. E com base nisso, a lição de segunda-feira traz aqui uma pergunta prática na parte de baixo aqui da página. Diz assim: como podemos ter a lei de Deus escrita no nosso coração e mente hoje? E eu respondi usando uma expressão que o Tiago usa frequentemente na lição de adultos, que é a seguinte: como podemos ter a lei de Deus escrita no nosso coração e mente? E eu respondi assim: saturando a mente de conteúdo bíblico. Saturar, saturação. Essa é uma expressão que nós trazemos lá da química, né?
Então, lembre-se lá do ensino médio, quando estudávamos química e o fenômeno da saturação. A saturação ocorre quando um elemento é misturado com outro em uma quantidade que é mais do que suficiente para completar aquela reação química. Então, quando a gente fala de saturar a mente de conteúdo bíblico, qual que é a ideia aqui? É introduzir no nosso cérebro, introduzir na nossa mente muito conteúdo bíblico. E quando a mente estiver lotada de conteúdo bíblico, nós introduzimos um pouco mais ainda, para garantir que o espaço está completamente preenchido. Isso é saturar a mente de conteúdo bíblico. E aqui, na parte de quarta-feira, a lição apresenta uma passagem que nos ajuda a ilustrar isso. Essa passagem é Deuteronômio capítulo 6. E eu quero ler com vocês para que fique algo concreto e exemplificado isso que nós estamos falando aqui. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás nos teus filhos. O que é inculcar? É colocar para dentro da cuca, é encher a cabeça. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse aqui é o modo do Antigo Testamento falar que nós devemos saturar a nossa mente com a palavra de Deus e com os conteúdos bíblicos. Como que seria isso nos nossos dias? Vamos começar lá no início do dia. Nós acordamos. A primeira coisa que nós vamos fazer, antes de lavar o rosto, antes de ir ao banheiro, é ajoelhar ao lado da cama, agradecer a Deus pela noite e pedir a orientação de Deus para mais um dia. E depois nós vamos fazer a nossa leitura, depois nós vamos fazer a nossa meditação, o nosso estudo da Bíblia. E aí vamos sair ou para o trabalho ou para a escola. E se você é daquelas pessoas que vai tomar uma condução, um ônibus, um metrô, você pode levar um livro de assuntos bíblicos ou mesmo a própria Bíblia para ler. E ali, em vez de gastar inutilmente seu tempo na condução, você vai estar colocando o conteúdo bíblico para dentro da sua cabeça. E ao longo do dia, quando você tiver uma pausa, em vez de acessar as redes sociais para ver algum meme fútil, tolo, algum outro conteúdo sem propósito, quem sabe você pode pegar os seus fones de ouvido e ouvir um vídeo de estudo da Bíblia, e ouvir, quem sabe, a própria narração da Bíblia. E depois, ao final do dia, quando você for à academia, for fazer sua caminhada, sua atividade, você novamente pode colocar um fone e ouvir um conteúdo bíblico. Eu me lembro quando eu tinha cerca aí de 17, 18 anos, e ia com bastante frequência na academia, eu coloquei no meu pendrive os áudios da Bíblia lida e narrada por Cid Moreira. Então eu estava ali na academia, no supino, mas aqui nos fones de ouvido estava a leitura do livro de Efésios por Cid Moreira. E enquanto eu fazia força aqui nos braços, eu era também fortificado no Espírito. E a leitura dizia assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E a minha mente foi sendo saturada de conteúdo bíblico. Eu lia sobre isso, eu falava sobre isso, eu ouvia sobre isso. Então, minha vida passou a girar em torno disso, em torno do conteúdo bíblico. É por isso que quando a lição pergunta assim: como podemos ter a lei de Deus escrita no nosso coração? Saturando a mente com conteúdo bíblico. Sinceramente, irmãos, eu não conheço outra forma. Sabe por quê? Porque esse é o único meio da convicção se apoderar de você. Se você anda com suas afeições divididas, você nunca vai ter convicção das coisas de Deus. As afeições divididas entre as coisas de Deus e as coisas do mundo são a explicação do fracasso espiritual. Um pouco de Jesus, um pouco de Hollywood. Um pouco de Jesus, um pouco de cantores mundanos. Um pouco de Jesus, um pouco de jogos de videogame. Um pouco de Jesus, um pouco de memes e histórias fúteis. Afeições divididas conduzem ao fracasso espiritual. Se você quer ter a convicção no seu coração, se você quer ter firmeza espiritual, você precisa saturar a sua mente de conteúdo bíblico. Ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao trabalhar, ao estudar, o conteúdo bíblico deve estar impregnado na sua mente. E quando a vontade de Deus estiver impressa no seu coração de tal maneira que você nem cogite em agir de forma diferente,
então o selo de Deus será colocado sobre você. Mas o selo de Deus não pode ser colocado sobre quem tem afeições divididas, sobre aquelas pessoas que olham para o cordeiro. Ele está indo para cá. Mas eu acho que se a gente for para cá, que é uma direção próxima, não tem nada a ver. Se você tiver afeições divididas, você não seguirá o cordeiro para onde quer que ele vá. E você também não receberá o selo de Deus. Portanto, a grande mensagem prática que eu gostaria de trazer nessa lição é: sature a sua mente com o conteúdo bíblico. Vamos agora para terça-feira. E terça-feira se resume a nós respondermos uma pergunta. Qual pergunta é essa? É a seguinte: o que é o selo de Deus? E os adventistas do sétimo dia, historicamente, têm respondido essa pergunta da seguinte forma: o selo de Deus é o reconhecimento de que as verdades divinas estão consolidadas no coração, de que a lei está consolidada no coração, de modo que a pessoa obedece a Deus em tudo, inclusive no quarto mandamento, que ordena o repouso no sétimo dia da semana, no sábado. E, de forma resumida, então se diz: o selo de Deus é a observância do sábado, mas essa expressão só faz sentido se esse contexto for dado. E qual é o contexto? De que o selo de Deus é o reconhecimento de que a lei de Deus e a vontade de Deus foi totalmente absorvida pelo indivíduo, de modo que ele é totalmente fiel, inclusive ao quarto mandamento. Esse é o contexto da frase resumida que diz: a observância ao sábado é o selo de Deus. Certo? Essa é a posição dos adventistas. E os adventistas são muito criticados por isso, por outros grupos, por outras denominações que dizem assim: mas a Bíblia não ensina que a observância ao sábado é o selo de Deus. A Bíblia tem um ensino muito claro sobre o que é o selo de Deus. E o selo de Deus é a ação do Espírito Santo na vida do crente. E quais são as passagens que esses críticos dos adventistas usam? Eles usam principalmente dois textos que aparecem lá no livro de Efésios, e nós vamos ler esses textos rapidamente aqui para compreendermos. Efésios 1, verso 13 diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então os críticos do Adventismo pegam esse texto e falam: olha, aqui o selo de Deus é receber o Espírito Santo, não é a observância do sábado. E eles também usam outro texto aqui de Efésios, capítulo 4, verso 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E apresentam então isso de uma maneira triunfalista, com a ideia está desmontada toda a teologia adventista. Como nós vamos entender o encaixe desses textos que acabamos de ler em todo esse contexto da lição? Bem, nós podemos fazer o tratamento desses textos de duas maneiras. A primeira delas é entendendo que existe mais de um selo de Deus na Bíblia. Existe o selo do Espírito Santo, de que é falado muito no livro de Atos, por exemplo, e existe um outro selo de Deus que é para o período final da história, que é o selo de Deus mencionado em Apocalipse. Existe base bíblica para nós falarmos disso? Sim, existe. Vamos ver, por exemplo, Apocalipse capítulo 7. Nós já lemos esse texto aqui e é dito que os anjos estão segurando os ventos até que a obra de selamento seja completada, seja consolidada. O que nós retiramos aqui? Retiramos desse contexto de Apocalipse 7 que esse selo na fronte de que fala Apocalipse deve ser um selo diferente desse selo do primeiro século, do livro de Atos, do livro de Efésios. Por quê? Porque esse é um selo que é praticado em uma situação muito específica, em uma situação em que é necessário segurar os ventos. Os ventos já foram soltos em outros períodos da Bíblia? Sim, já foram soltos. Basta você se lembrar lá de Daniel capítulo 7, com os animais saindo do grande mar. E esse grande mar era agitado por quê? Pelos ventos. Ou seja, os ventos agitavam o mar, subia um império, caía outro. Os ventos agitavam o mar, subia um império e caía outro. E mesmo depois dos tempos dos impérios mencionados por Daniel, nós temos outras épocas de ventos nesse mundo. Basta nós pensarmos, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra mundiais.
Os ventos estavam soprando de maneira forte. Então, quando o Apocalipse fala aqui que os ventos foram segurados para que os servos de Deus fossem selados, ele está falando de um período específico que é imediatamente seguido pelos eventos finais da profecia bíblica. Tanto é que se nós formos aqui em Apocalipse 16, verso 2, é dito o seguinte, falando das pragas: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Por que isso é interessante? Porque mostra que o selo de Deus é dado, a marca da besta é colocada e logo em seguida caem as pragas. É por isso que os anjos estão contendo os ventos. Ou seja, existe um contexto histórico, um momento histórico específico para receber esse selo de que fala o Apocalipse. Então, esse selo é distinto do selo mencionado, do selo do Espírito Santo mencionado, por exemplo, no livro de Atos e no livro de Efésios. Entendeu? É muito importante que você entenda essa parte. Se você não tiver conseguido captar o raciocínio que nós fizemos aqui, escreva lá nos comentários e nós vamos responder. Então, essa é a primeira maneira de lidar com as críticas feitas aos adventistas. Mostrar que existe uma distinção entre o selo do Apocalipse e o selo que é mencionado lá na época do primeiro século. A segunda forma de lidar com isso é demonstrando que mesmo o Espírito Santo, como agente selador, ele só é concedido mediante obediência. Vamos entender isso melhor? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, verso 32. Atos capítulo 5, verso 32 diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A quem Deus envia o Espírito Santo, Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é o selo de Deus? Sim, nós podemos dizer. Agora, o Espírito Santo é concedido a todos indiscriminadamente? Não, o Espírito Santo é concedido aos que lhe obedecem. E entre o pacote de obediência que nós devemos a Deus está também o sábado do quarto mandamento, o sábado do sétimo dia. Então perceba que o fato do livro de Efésios apresentar o Espírito Santo como o selo, como aquele em quem nós somos selados, em nada atrapalha a interpretação bíblica, seja pelo contexto específico do selo de Apocalipse 7, seja também pela condição de que o Espírito Santo só é concedido aos que obedecem a Deus. E a obediência tem que ser completa, incluindo todos os mandamentos. Entendeu? Compreendeu isso? É muito importante. Se não estiver claro na sua mente, volte ao vídeo e veja novamente essa explicação sobre o selo de Deus. Muito bem. Agora nós vamos prosseguir aqui na parte de terça-feira, e responder a pergunta: o que é o selo de Deus? E nós temos 3 respostas para dar essa pergunta. O selo de Deus é a obediência completa, incluindo o sábado. E como nós podemos justificar isso? A primeira resposta, nós vamos usar a passagem que é indicada aqui na lição. Ezequiel capítulo 20, verso 12. O que essa passagem diz? Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E daí muitas pessoas falam assim: mas esse sinal entre mim e eles, esse eles são os israelitas, são o povo da antiga aliança. Mas não foi apenas para o povo da antiga aliança que Deus deu o sábado. Porque lá no livro de Gênesis, quando Deus descansa no 7º dia e o abençoa e o santifica, não havia ainda Moisés, não havia povo de Israel, não havia judeu, não havia adventista do 7º dia. Havia um único casal do qual Deus fez toda a raça humana. Foram para esses primeiros pais que Deus deu o sábado como uma dádiva para toda a humanidade. Então não é possível falar aqui que quando o texto diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica, não é possível falar que isso foi dado apenas aos israelitas ou aos judeus. E aqui ainda em Apocalipse, em Ezequiel capítulo 20, nós podemos citar também o verso 20, que diz: santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a primeira resposta a essa pergunta: o que é o selo de Deus? O selo de Deus se manifesta na obediência ao sábado. Por quê? Porque esse é o sinal que o próprio Deus escolheu. Grave essa expressão:
A passagem de Ezequiel que nós lemos diz por 2 vezes que o sábado é o sinal que identifica o povo de Deus e que identifica a relação verdadeira entre os seres humanos e o seu Deus. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, o que é o selo de Deus, diz respeito à maneira como as pessoas na antiguidade compreenderiam essa expressão, selo. O que é um selo? Se você falasse isso para alguém da antiguidade, imediatamente viria à imaginação dela uma imagem concreta de um objeto que servia como uma espécie de assinatura, como uma espécie de certificação, de asseguramento da procedência de um documento. O que eu estou dizendo? As comunicações na antiguidade eram muito demoradas, não havia um cartório para reconhecer firma. Então, a maneira que eles usavam era criar certos símbolos pelos quais o autor de um documento pudesse ser conhecido. E o principal expediente para fazer isso era o anel sinete. Ele consistia num objeto em alto relevo que era pressionado contra a argila, contra a cera quente, contra algum material que pudesse tomar uma forma e depois se solidificava. Então, aquele selo que é a cera endurecida, que é a argila endurecida, mostrava quem era o autor de um documento, falava também qual o seu cargo e a sua jurisdição. Veja o slide na tela para ilustrar isso. Aqui nós temos o selo de Ezequias, do rei Ezequias mencionado na Bíblia. Ele foi encontrado em 2009 e ele é bem pequeno. 13 milímetros por 12 milímetros, ele era feito de argila. E nele está escrito, pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E note que interessante, nesse selo de Ezequias, nós temos 3 elementos. O nome, Ezequias, o título dele, rei de Judá, e a sua jurisdição, ou seja, a área de exercício do seu cargo, da sua função, a sua área de domínio, que era o reino de Judá. Esses são os 3 elementos de um selo da antiguidade, de um selo dos tempos bíblicos. Agora perceba o seguinte, se nós formos aos 10 mandamentos e olharmos um por um, mandamento por mandamento, nós veremos que esses 3 elementos de um selo da antiguidade, eles estão contidos apenas no 4º mandamento. Vamos fazer esse exercício? Vou abrir minha Bíblia em Êxodo capítulo 20 e nós vamos ler a partir do verso, deixe-me ver aqui, a partir do verso 11. O mandamento do sábado começa lá no verso 8, quando diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nós vamos pular para o verso 11, porque no verso 11 está a explicação, a motivação, a justificativa para se lembrar do sábado. E o verso 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Será que esse mandamento tem os 3 elementos de um selo antigo? Sim, tem. O primeiro elemento, nome. Aqui o verso 11 diz que foi o Senhor que fez os céus e a terra. Essa palavra traduzida como Senhor é Yahvé, o nome pessoal de Deus por excelência. Temos aqui o seu nome. O verso também diz que ele fez, ele é o feitor, ele é o criador. Aqui temos o seu título, a sua posição. Ele é o criador. Criador de quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa é a jurisdição de Deus. Esse é o território em que ele exerce o seu poder. Então veja que os mesmos elementos de nome, título e jurisdição que existiam num selo da antiguidade também estão estampados aqui no 4º mandamento que trata do sábado do 7º dia. É também por esse segundo motivo que os adventistas entendem que o selo de Deus tem sim a ver com a obediência, com a fidelidade a Deus e com a fidelidade ampla, geral e irrestrita, que inclui, inclusive, a fidelidade ao 4º mandamento do sábado. Mas ainda existe um terceiro motivo. E esse terceiro motivo para a resposta, o que é o selo de Deus? É a obediência a todos os mandamentos, inclusive ao sábado. Essa terceira resposta nós encontramos no livro do profeta Isaías, e esse é um texto também que nós precisamos destacar. Isaías capítulo 8, verso 16, diz assim,
resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Veja que linguagem interessante. Aqui o profeta está falando de selar. Selar o quê? A lei. Selar a lei onde? No coração. Então tudo isso guarda uma relação íntima com a linguagem do Apocalipse, que diz que o selo de Deus é colocado na fronte, ou seja, na parte do íntimo. Assim como o coração aqui em Isaías 8 é também a parte mais íntima, mais profunda do ser humano. E o conteúdo disso que deve entrar no coração e na mente do ser humano é a lei de Deus. Portanto, nós vemos que é uma interpretação sólida, robusta, embasada em textos bíblicos, essa de apresentar a fidelidade ao sábado como uma condição para receber o selo de Deus. E vamos agora para a parte de quarta-feira, onde estão as perguntas. E a primeira pergunta diz assim: que elementos do mandamento do sábado conferem a ele as características de um selo? Por que isso é tão importante? É o assunto de que nós acabamos de falar. O mandamento do sábado contém o nome de Deus, o seu título de criador e a sua jurisdição. Por que isso é tão importante? Porque é uma demonstração bíblica que essa linguagem de selo faria sentido e seria bem entendida por leitores bíblicos da antiguidade. E a próxima pergunta diz assim: o que será a marca da besta? A marca da besta é o reconhecimento da fidelidade de uma pessoa à besta. Da mesma forma que o selo de Deus é o reconhecimento de fidelidade a Deus. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso daqui a pouco. E diz assim em seguida: alguém receberá a marca da besta hoje enquanto existe liberdade religiosa? E a resposta é não. A marca da besta, ela tem um momento específico. Qual momento específico é esse? Vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 15. E é dito assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte. O que eu quero destacar aqui? Primeiro é necessário que se forme a imagem da besta e depois a marca da besta é imposta. Percebe que essa é a cronologia aqui do texto. Primeiro é formada a imagem da besta e depois é aplicada a marca da besta. E você deve se lembrar bem que a formação da imagem da besta ocorre quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos pressionarem ou se aliarem ao poder civil de tal forma que sejam expedidas leis que promovam a observância religiosa do domingo. Antes disso acontecer, não há formação da imagem da besta e também não existe aplicação da imagem da besta. Então, respondendo diretamente à pergunta aqui: alguém receberá a marca da besta hoje enquanto existe liberdade religiosa? Não, porque a imagem da besta ainda não foi formada. Próxima pergunta: você acha que é possível que a marca da besta seja uma questão relevante antes que a liberdade religiosa seja tirada? Essa pergunta ficou um pouco abstrata, difícil de nós entendermos, né? Porque a marca da besta como uma questão relevante antes que a liberdade religiosa seja tirada? Nós acabamos de responder que não haverá marca da besta enquanto houver liberdade religiosa, só quando a imagem da besta for formada. Então, nesse sentido, ela não seria relevante. Mas em qual sentido a marca da besta pode ser relevante? Ela é relevante no sentido de que ela está incluída na mensagem que nós fomos comissionados a pregar. Do que eu estou falando? Eu estou falando da terceira mensagem angélica. Apocalipse 14, a partir do verso 9, que diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então perceba que pregar sobre a marca da besta, advertir as pessoas sobre a marca da besta, é um elemento que faz parte da nossa mensagem. Isso aqui está contido na terceira mensagem angélica e nós devemos falar, nós devemos prevenir o mundo sobre isso. É isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que pregar. E muitas vezes a única coisa que nós estamos pregando é a história do filho pródigo.
Nós precisamos falar que Jesus é perdão, que Jesus é graça, que Jesus é aceitação, mas nós também precisamos ser incisivos ao dizer que aqueles que não demonstrarem a sua fidelidade a Deus receberão a marca da besta. Então, nesse sentido, é relevante nós tratarmos da questão da marca da besta em tempos de liberdade religiosa. Próxima pergunta. Como podemos nos preparar espiritualmente para os grandes desafios que a profecia prediz? E aqui, para responder essa pergunta, eu quero citar o exemplo de Paulo. Qual era o método que o apóstolo Paulo usava para balizar a sua experiência religiosa? Ele fala sobre isso várias vezes. Eu separei aqui alguns textos rápidos para nós lermos. O primeiro deles está lá em Atos capítulo 23. Veja o que Paulo fala nessa passagem. Atos 23, verso 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Ele fala assim: diante de Deus eu ando com boa consciência. O que é andar com boa consciência? Consciência é aquele elemento que nos acusa se estamos fazendo certo ou errado. E o que Paulo está dizendo? Eu me esforço por andar em boa consciência. Ou seja, se a minha mente me acusa de fazer uma coisa errada, eu me corrijo, eu me conserto, porque eu quero andar em boa consciência. Veja também sobre esse tema o próximo capítulo, Atos 24, verso 16. Olha o que Paulo diz. Por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Será que eu cometi um pecado contra Deus? Será que eu cometi um pecado contra o meu próximo? Será que eu fui desleal? Será que eu contei uma mentira? Será que eu agi com orgulho? A preocupação de Paulo era ter sempre uma consciência tranquila, uma consciência que não o acusasse de nada. Vamos ler mais um texto ainda. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Paulo diz assim: porque de nada me argue a consciência. O que significa de nada me argue a consciência? A minha consciência não me acusa de nada. Eu estou tranquilo. Eu estou certo de que eu não tenho pendências com ninguém. E por que eu citei todos esses textos? Para responder à pergunta: como podemos nos preparar espiritualmente para os grandes desafios que a profecia prediz, tendo uma boa consciência, tendo uma consciência pura, tendo uma consciência que não nos acusa de nada. Então, se a minha consciência me acusa de ser desleal com alguém, eu preciso consertar essa situação, eu preciso pedir perdão, eu preciso reparar a ofensa que eu fiz. Da mesma forma é para com Deus. Se a minha consciência me acusa de não estar em dia com Deus, eu tenho de tranquilizar minha consciência. Como? Acertando os meus caminhos com Deus. Será que é alguma reforma que você precisa fazer? Ou será que é algo que você precisa deixar de fazer? Você precisa viver com boa consciência. Você precisa viver com uma consciência tranquila. Esse é o melhor indicador que você está preparado para enfrentar os momentos difíceis preditos na profecia bíblica. Agora, se você vive toda a vida com uma coisa martelando na sua consciência, com algo te incomodando, você precisa fazer essa reforma, você precisa se acertar, e você não faz, com certeza você não estará preparado para as cenas finais do grande conflito. Então, ouça a voz da sua consciência e se acerte tanto com o seu próximo quanto para com Deus. Se você combinar esse método de Paulo, de balizar sua vida espiritual por sua consciência, junto daquilo que nós falamos no início, que é saturar a mente com o conteúdo bíblico, essa será a condição ideal para você enfrentar os grandes desafios que a profecia prediz. E ainda na parte de quarta-feira, para nós encerrarmos aqui, a última pergunta é a seguinte: por que parece mais fácil imaginar que a marca da besta seja algo físico, como um chip, um código, do que o embate entre o dia de guarda? Bem, o primeiro comentário que eu tenho que falar aqui é que essa forma muito resumida de se expressar, marca da besta como o embate entre o dia de guarda, ela é perigosa se não fizermos aquele contexto que eu já mencionei. A marca da besta e o selo de Deus são colocados sobre aqueles que estão convictos de quem servem, convictos de servir a Deus ou convictos de servir a besta. E essa fidelidade a Deus ou a besta é uma fidelidade completa que se manifesta inclusive no dia de descanso, pedido pela besta, e no dia de descanso, ordenado por Deus. Feita essa contextualização, vamos diretamente à pergunta: por que é mais fácil imaginar que seja algo físico do que um tema religioso? Em primeiro lugar, porque o concreto é mais fácil do que o abstrato.
É mais fácil eu entender algo que eu posso pegar, tocar, olhar, do que fazer todo esse raciocínio teórico que nós fizemos aqui. Essa é uma característica do ser humano. Em segundo lugar, porque é mais fácil imaginar que a marca da besta seja algo físico do que um assunto espiritual? Porque crer dessa maneira nos retira a responsabilidade, nos retira o nosso protagonismo. Se a marca da besta for uma nova tecnologia ou uma restrição de uma tecnologia, de um cartão de crédito, de um chip, de um dinheiro digital, de algo assim, então foi algo que os outros fizeram, foi algo que os poderosos impuseram sobre mim. Eu não tenho tanta responsabilidade. É por isso que as pessoas gostam mais de tornar a marca da besta algo que os outros fazem, algo que o governo faz e não algo que depende da minha fidelidade a Deus. Agora, já depois de respondida a pergunta, nós precisamos ter algo em mente. Não é porque a marca da besta e o selo de Deus são realidades abstratas que não operem por meios concretos. Então veja, quem não tiver a marca da besta não poderá nem comprar nem vender. Então, ou seja, a marca da besta ela vai ser operacionalizada por realidades concretas. Ela pode sim ser operacionalizada por uma forma de restringir o cartão de crédito. Ela pode sim ser operacionalizada por um chip que regule as transações comerciais. Ela pode sim ser operacionalizada por uma moeda digital, mas a moeda não é a marca, o chip não é a marca, o cartão de crédito não é a marca. A marca é uma realidade abstrata que é operacionalizada por realidades concretas. É isso que nós precisamos entender e que muita gente não entende e se apega em mitos e em histórias de internet que não merecem crédito, em teorias da conspiração. Muito bem, terminada a parte de quarta-feira, vamos aqui para quinta-feira, que é bem curta. A parte de quinta-feira é para nós respondermos a pergunta: o que é a marca da besta? E aqui nós vamos responder por contraste. Como assim por contraste? Veja essa parte grifada de azul aqui em quinta-feira. Ela diz assim: se o selo de Deus envolve o verdadeiro sábado, a conclusão lógica é que a marca da besta envolve o sábado falsificado. Nós chegamos a essa conclusão por contraste. Essa falsificação só pode ser defendida por meio da tradição humana e de decretos eclesiásticos. E logo em seguida a lição faz uma referência a Daniel 7:25, que diz da obra do chifre pequeno que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Ou seja, essa mudança do dia de observância faz parte da agenda da besta para retirar a adoração a Deus e direcionar a adoração humana para a besta. Então quer dizer que nós podemos simplesmente falar assim: ah, quem adora o domingo hoje vai receber a marca da besta? Não, nós não podemos falar assim. Nós precisamos ter um entendimento mais profundo do assunto. Por quê? A marca da besta tem um momento histórico exato para acontecer, conforme nós já falamos. Ela depende primeiro da formação da imagem da besta. É por isso que a lição de quinta-feira termina falando assim: ninguém receberá a marca da besta hoje, enquanto existe liberdade religiosa, mas o confronto final entre o bem e o mal acontecerá quando o principal ponto de discórdia for a adoração. A sociedade será agitada de tal maneira que o repouso no domingo será apresentado como a solução para os problemas. E aqueles que não cumprem o repouso dominical serão automaticamente os inimigos da sociedade. Aqueles hereges que deverão então ser punidos para o bem da coletividade. Mas ainda não é o momento de aplicação da marca da besta. E nós devemos demonstrar respeito, amor e carinho e compreensão por aqueles que são adoradores do domingo hoje em dia. É isso, inclusive, que a lição de sexta-feira fala. Eu quero ler essa parte que aparece aqui no segundo parágrafo de sexta-feira, que é uma citação do livro O Grande Conflito, na página 377, diz assim: os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que fazendo isso estavam guardando o sábado bíblico. Então o que ela está dizendo? No passado, quem observou o domingo, em grande parte, fazia isso achando que estava fazendo o correto. E ela continua: hoje existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na Igreja Católica Apostólica Romana, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso divinamente instituído. Veja o seguinte: Deus aceita a sinceridade de propósito e a integridade de tais pessoas.
Não devemos considerar os guardadores do domingo hoje como pessoas pecadoras, como pessoas ímpias. Não, aqui está dizendo que Deus aceita a sinceridade de propósito e a integridade dessas pessoas. Muitos dos guardadores do domingo são pessoas de boa índole, pessoas íntegras, cristãos verdadeiros e exemplares, que deveriam ser imitados pelos adventistas em muitas virtudes cristãs. Mas chegará um tempo em que essa questão do dia de adoração será agitada. E nesse momento, essas pessoas que eram ignorantes em relação ao quarto mandamento serão chamadas a tomar uma decisão. Elas observarão a lei de Deus conforme foi dada ou conforme foi alterada pela obra do chifre pequeno. O texto continua dizendo assim: porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, estará honrando mais o papado do que a Deus. Estará prestando homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Estará adorando a besta e a sua imagem. Quando as pessoas rejeitarem a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, a marca da besta. Então, essa marca da besta só será colocada quando o assunto for agitado ao redor de todo mundo e as pessoas puderem discernir, puderem ter visto uma exposição do sábado verdadeiro em contraste com o domingo do chifre pequeno. Só então será colocada a marca da besta. Os guardadores do domingo hoje devem ser tratados como irmãos, devem ser pessoas respeitadas. Devem ser objeto do nosso amor e do nosso sincero interesse em mostrar-lhes toda a verdade. E por fim, para nós encerrarmos, fica a pergunta: diante de tudo isso que nós estudamos, o que nós vamos fazer? E eu quero responder essa pergunta com o último texto aqui da parte de sexta-feira, que é uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 386, que diz assim: aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos futuros não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia. Ou seja, eu e você sabemos o que vai acontecer, sabemos qual é o final do Apocalipse. O que nós vamos fazer? Cruzar os braços? Vai acontecer mesmo, eu não posso fazer nada. Não, é exatamente o contrário, não devemos cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis no dia da calamidade. Devemos ser como os servos que esperam seu Senhor, não nos abandonando a uma expectativa ociosa, mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. E qual é o tipo de trabalho que nós devemos fazer nesse contexto do final do grande conflito? Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante das pessoas. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia. E qual questão é essa? Essa questão diz respeito à supressão das liberdades individuais para a imposição de um falso dia de guarda. A obra que nós temos para fazer nesse fim do mundo é esclarecer a população sobre a ameaça de restrição às liberdades mediante a imposição de um falso sábado. Essa é a obra que nós fomos chamados a fazer. Essa é a pregação da terceira mensagem angélica, advertir o mundo de que aqueles que receberem a marca da besta serão lançados no lago de fogo. E olha como ela qualifica essa obra de esclarecer as pessoas. Ela fala assim: e deste modo lavrar o mais eficaz protesto contra as medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Qual é a forma de nós protestarmos? É fazendo piquete? É quebrando o patrimônio público? É fazendo manifestações? Não. O que ela chama de protesto é esclarecer a questão para a população, para as pessoas que estão na nossa zona de influência, apelando para a consciência, para a reflexão delas. Desse modo, lavrar o mais eficaz protesto contra as medidas tendentes a restringir a liberdade da consciência. Devemos examinar as Escrituras a fim de estar habilitados a dar razão da nossa fé. Meu querido irmão, para essa obra você foi chamado. O quanto você está empenhado nela? Ou será que você está dividindo as suas afeições entre Jesus e o mundo?
Será que o que toma o seu tempo são os filmes, os seriados, são as leituras de histórias fictícias, são os jogos de videogame, são os vídeos engraçados da internet? Nós não estamos em posição de gastar tempo com todas essas coisas inúteis, frívolas e que não engrandecem o caráter. Nós fomos chamados para a obra de dar a última mensagem de advertência ao mundo e também esclarecer as pessoas de que a supressão às liberdades individuais breve vai acontecer. Precisamos aproveitar estes tempos de paz para executar essa obra, porque depois será muito difícil, será quase impossível pregar. Então meu apelo para você hoje é que você abandone todos esses elementos da sua vida que são fúteis, que são inúteis, que não contribuem para a expansão do reino de Deus, e que você se comprometa a estudar a sua Bíblia para saber da razão da sua fé, a ler o Espírito de profecia para se fortificar, a adotar uma vida de oração, que vai permitir com que você fique firme no momento da angústia de Jacó e possa receber o selo de Deus e estar de pé com Jesus sobre o Monte Sião entre os 144 mil. Que nesse propósito Deus abençoe você, fortifique a sua fé e nos encontramos no próximo estudo da semana que vem. Até lá!